Seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje estamos aqui nos Jardins da Torre de Belém para receber um convidado que está a celebrar um dia especial, assim como a própria Curiaco está a celebrar um dia especial. Hoje no À Conversa Com, o professor André Correia de Almeida. André, a primeira provocação desta conversa que vamos ter ao longo da próxima hora é muito simples, é que tu chegaste e disseste, vamos nos tratar por tu. Tu és professor da Universidade de Colômbia, que deve ser ótimo para sacar do cartão e dizer eu sou professor da Universidade de Colômbia, dás aulas nos Estados Unidos há mais de 15 anos, estudaste um bocadinho pelo mundo inteiro. Não te dá jeito de usar o título de doutor, professor, todos aqueles títulos honorários não te dá jeito? É um bocadinho aquela coisa de que em Portugal toda a gente precisa de um título para ser alguém? Não me dá jeito nenhum. Bom dia, João Carlos, bom dia, telespectadores e telespectadoras. Sabes, quando se teve o privilégio de viver em tantas partes do mundo, vamos habituando a essas idiosincrasias, mas não dá jeito nenhum tornar as frases mais escritas complexas, e não é? mais complexas, até porque não há também a necessidade de o fazer. O título não muda a pessoa, o título é apenas uma bengala, será? Uma obrigação para diferenciar-nos dos outros? É engraçado falares nessa diferenciação porque também quando tem essas experiências em vários sítios, procuramos sempre encontrar, como exercício intelectual e até de exercício de autoidentidade e de perceber as diferenças dos diferentes contextos. Pergunto-me, uma das explicações que eu encontro para em Portugal ser tão importante e tão frequente utilizar os títulos... Nós temos políticos que tiveram problemas pela maneira como arranjaram o título, não é? É um bocadinho, é um esforço extra por aquele... É um esforço para camuflar uma realidade depois que não é essa. Quer dizer, vamos lá ver, o que é que eu quero dizer com isto? É que na realidade, num país pequeno, lindíssimo e cheio de coisas boas, basta ver aqui à nossa volta onde nós estamos, não é? Como Portugal, ainda por cima com uma população muito portanto, deslocada para algumas grandes cidades e no litoral, somos todos, os laços sociais são fortíssimos, somos todos, eu digo às vezes, somos todos primos e primas e tios e enteados uns dos outros. De maneira que, entre muitas explicações que se podem pensar, esta é uma estratégia, consciente ou não, de marcar uma diferença social. E social não quer dizer forçosamente, repara, social não quer dizer forçosamente estratos económicos, claro, mas uma separação social, quase territorial, que não existe, precisamente pela força dos laços e dos afetos que tanto caracterizam as nossas relações. É muito engraçado. E tu tens uma micro-sociedade logo na tua família. Tu és o primeiro de 9 filhos dos teus pais. Tu dizes, a dada altura, eu estive a preparar esta entrevista com algum cuidado, e tu dizes a dada altura que só para influenciar aqueles 9, aqueles 8, aliás, ou na verdade 8 mais 2, mas só para influenciar aqueles que estão dentro de casa já era uma trabalheira. E é um bocadinho isso, não é? Porque tu acabas por conseguir ler o teu mundo logo a partir de casa. Sim, a família foi uma escola de vida extraordinária, não é? E as dificuldades foram tantas que aos 26 anos emigrei. Estou a brincar. Não, mas a experiência da família começa por ser esse ninho, essa representação daquilo que eu estou a dizer dos laços fortes. Claro. Não é? Há um artigo até muito famoso nos anos 80 de um sociólogo em que fala the ties that torture, exato, os laços sociais que apertam, não é? Que por um lado tens uma coisa incrível que é essa base de suporte. Note-se, por exemplo, que na crise financeira que tivemos já faz mais de 10 anos, meu Deus, em 2007, 2008, é claro que Portugal, por causa do excepcionalismo, só confessou que estaria em crise em 2011, quando o mundo já estava todo a recuperar, mas não vamos entrar por aí, portanto fazem bom rigor 10 anos agora, quando na realidade já é mais antiga. Note-se que os graus de miséria ou os graus de pobreza não foram drásticos em Portugal, porque de uma forma geral todos tínhamos um tio, uma prima, uns pais, uns avós que serviam de almofada. Da almofada. Ora, noutras sociedades, tipicamente, e agora comparando, como estamos aqui a falar da minha experiência americana, em sociedades anglo-saxónicas, que não têm esse oceano de afetos
e de relações sociais, as situações de vida em caso de crise são muito mais trágicas, ainda por cima quando não há a tradição de um Estado social como o nosso. Portanto, há tudo prós e contras. Sim, eu claro. costumo dizer que neste aspecto o local ideal para se viver e para se estar e para se encontrar um equilíbrio nesta relação entre o indivíduo e o coletivo, os afetos e as instituições é nos Açores. A meio caminho. A meio caminho. Por acaso, sou grande fã dos Açores, faz sentido. É muito engraçado que a tua história geográfica, tu nasces em Moçambique, na verdade. O meu segundo irmão nasce em Moçambique, portanto eu sou Ok. mais velho de 9, o António nasce em Moçambique, eu nasci no Hospital Militar na Estrela. Ok, e foste viver e os dois depois fui primeiros ter anos com o meu pai que lá estava, exatamente. em Moçambique. Mas tu tens ligação a Moçambique, a tua formação enquanto pessoa é muito em Portugal. Depois, fruto dos teus objetivos universitários, vais para a Holanda, a Roterdão. Depois eu penso que Aí Macau, ainda como aluno de licenciatura da Economia da Nova, onde fui, portanto, concluir a licenciatura na em Erasmus Erasmus. University. Depois tens Macau, que eu também, eu sou grande fã da Holanda, sou grande fã de Macau e sou grande fã dos Estados Unidos. Apesar de ter ficado muito desiludido com Nova Iorque das últimas vezes que visitei. Acho que é a decadência do Império, mas isso é uma história que podemos falar depois. Mas Sentiste a falta dos afetos, foi? não foi a falta dos afetos, foi a degradação da estrutura. Aquela coisa do fumo do metro, Sim, sim. os sem-abrigo, Cá está. aquela parceria entre a opulência e a ausência de... A ausência da estrutura de tudo. social, Sim. cá está. A ausência da estrutura social e dos afetos que dão esse apoio. E depois tens aquela coisa de nós temos a imagem, agora lá está, este programa é uma conversa, mas eu fiquei muito desapontado, por exemplo, com Times Square. Quando tu conheces Hong Kong, com os seus painéis de altíssima definição, chegas a Times Square e aquilo parece uma tecnologia datada. Acho que há ali é um bocadinho o que eu digo, é a queda do Império, mas acho que, lá está, é a tal viragem para o Oriente e para outras atitudes mais confúcias, vamos dizer assim. Mas o teu lado mundial, e tu tens aqui uma leitura de jogo de quem já viveu muitas realidades diferentes, acaba por transformar também enquanto investigador. Tu próprio tens aqui uma leitura de jogo muito ampla. Uma análise comparada, que é absolutamente crucial, do ponto de vista de metodologias de investigação, quer em ciência política, quer em economia, quer em história. A propósito de história, uma área do conhecimento que nunca me interessou muito no meu período de aluno escolar, Sim. não é? Mas que agora funciona como elo de ligação a tudo, não é? A cola não que... consigo ou encarar ou estudar ou tentar perceber nenhum problema sem uma perspectiva histórica. Um contexto. Contexto histórico de perceber-se como é que chegámos até aqui, que forças, que atores, que energias, que regras é que nos conduziram à situação em que se está, seja no que se refere a uma lei, seja no que se refere a um edifício que já existe, uma estrada que foi rasgada, no que quer que seja, sem esta perspectiva histórica. E achas que a história, e aqui voltando à questão de Portugal e da corrupção em Portugal, que vai ser o tema desta conversa ao longo do tempo todo, porque vai acabar precisamente com os prémios anticorrupção, mas este lado da história dá alguma justificação, essa tal perspectiva e contexto acaba por justificar alguma coisa. Eu sei que tu dizes muitas vezes que a nossa democracia é muito jovem. Ainda há poucos dias estava a ouvir... Comparativamente às experiências que gostamos de ter como referência, se quisermos comparar, eu não vou dizer países para não ferir suscetibilidades, mas se quisermos comparar a realidade da qualidade das instituições em Portugal com determinados países na América Latina, ou com determinados países em África, ou com determinados países na Ásia, então uns dirão orgulhosamente que estamos muito bem. Se quiser utilizar como referência sistemas com melhores sistemas sociais de apoio, com níveis de rendimento superiores, com uma satisfação dos cidadãos superior com as suas instituições, então temos que utilizar outro tipo de... Portanto, comparativamente, temos uma democracia recente. Não é? Nós estamos a gravar 50 anos ainda, não é? E é raro nós assumirmos a data da gravação, mas hoje vamos assumi-la. Nós estamos a gravar terça-feira, dia 26
27. 27. Dia 27, este programa irá para o ar no domingo, mas hoje é um dia especial porque também estamos a lançar precisamente os prémios Tágit, mas vivemos há uns dias a questão da morte de um dos capitães de Abril. Esta discussão de ainda é muito cedo para avaliar se ele realmente foi um herói ou um vilão, esta questão de termos algum receio de falarmos da nossa história, é também um símbolo do nosso ser português, da tal capacidade que nós temos de nos imiscuir da responsabilidade? Porque ninguém se quer assumir se sim, se não. Pois, há uma certa tendência de querer começar a contar a história de Portugal a partir do 25 de Abril. Portanto, isto não é assim, não é formalmente assumido. Mas naquilo que se poderia chamar as nossas elites políticas, aquelas pessoas que estiveram muito diretamente relacionadas com o processo revolucionário, e ainda bem que estiveram, há uma certa tendência, aliás, como acontece quando um novo partido chega ao governo. Sim, que a culpa era toda do anterior. Ou a culpa é do anterior, ou não interessa, que é mais grave até. Porque se disser que a culpa é do anterior, pressupõe uma avaliação, pressupõe uma reflexão do que foi feito, e então pressupõe-se, em princípio, uma melhoria. É preferível do que a folha em branco. É preferível do que ignorar. Portanto, há um bocadinho esse querer esquecer o período do Estado Novo e depois mais para trás, então começa a fazer parte da neblina da história. Portanto, e nesse aspecto é preciso dar tempo ao tempo para se perceber melhor o contexto da história. Mas há bocadinho falavas dessa perspectiva comparada. E não só a experiência da democracia em Portugal é recente, e nós sabemos pela história e pela ciência política que estes processos de modernização das instituições demora tempo. Portanto, esse é o aspecto natural de algum dos problemas que nós vivemos. As instituições precisam de ser amadurecidas, mas a questão central que nos move, e falaste agora do Prémio Tágit que é lançado hoje, a segunda iniciativa da nova associação que estamos a criar, All for Integrity, a questão central que nos move é a inércia. É a inércia legislativa, a inércia dos nossos líderes políticos, a inércia da capacidade dos partidos dialogarem em alterarem, em promoverem uma modernização das nossas instituições de forma mais acelerada. E isto não é uma aceleração que alguém do exterior se lembrou de propor. Aquela famosa acusação porque és imigrante. Exatamente. Não é? Estás lá fora e queres trazer aquilo para cá. Exatamente. Não é, porque depois temos investigadores e intelectuais em Portugal que estudam estas matérias até há muito mais tempo do que eu, a defender o mesmo. Só para contextualizar... Mas depois podia-se dizer, não, está bem, mas esses nacionais, esses que não emigraram, fazem parte de uma facção disto, qualquer teoria da conspiração. Não, ok. Então temos depois as instituições europeias, a Comissão Europeia, o The Economist, que desclassificou a democracia em Portugal, a Greco do Conselho Europeu, que constantemente se refere ao atraso de Portugal na transposição de certas medidas. Portanto, é uma coisa objetiva, esta inércia, que eu lhe chamo esta inércia institucional. Mas só para contextualizar e para defender enquanto, não dizer que só vens para aqui dizer porque estás lá fora, tu és a professor de um mestrado de Políticas de Desenvolvimento. Políticas de Desenvolvimento. Tu és especializado em administração pública. Tu dás muito do que tu és e do que tu estudas e do que tu investigas precisamente a estas práticas a nível internacional, com obra publicada. Portanto, há aqui uma vontade de mudar, mas uma vontade de mudar substanciada em conhecimento científico. E não estudo só Portugal. Claro. Quer dizer, tu tens obra publicada inclusive sobre Moçambique, cidades inteligentes. Cidades inteligentes, com o caso americano. E só para deixar bem claro, eu sou o diretor adjunto de um programa de mestrado, portanto há um diretor, portanto um colega meu, que ele iniciou o programa em 2009, eu juntei-me em 2010, também, portanto, deixar essa questão bem clara. Quanto a ser professor, sou professor adjunto. Portanto, há várias categorias de professores. Tá bem, só para mas em Colômbia, não é? Sim. Não estou a me desprezar nada. Mas só para que depois não haja dúvidas. Sim, para não te acusarem de estares a ultrapassar os teus... Uma questão de transparência. Isso, olha, a transparência acima de tudo. Portanto, dizia eu que, agora perdi um bocadinho, mas... Não, estavas a falar que o que tu acusas ou o que tu queres transformar não é sozinho, é substanciado por um montão de... Porque a minha área de investigação é inovação do setor público estatal. Portanto, a minha área de investigação, o tema que me interessa é como é que podemos pensar inovação
numa área, num setor da sociedade que normalmente não está muito relacionado à inovação. Inovação normalmente está relacionado com os Silicon Valleys, os parques tecnológicos que temos pelo país, enfim, e por aí fora. Não, há muito fenómeno de inovação a acontecer na administração pública e nos órgãos do Estado, muito mal conhecido. Claro. E esse é o meu interesse. Depois tem dois ramos. Ao nível local, trabalho cidades inteligentes, como é que as variações e as câmaras municipais, no caso americano, as agências e as administrações modernizam os sítios onde vivemos, ou melhor, os sítios onde em 2050 80% da população viverá, e em Portugal dedico-me ao nível nacional da modernização das estruturas nacionais. Portanto, Portugal, numa análise distante, diria que Portugal é um estudo de caso. Claro. Que me interessa. Funciona, por razões óbvias, mas não deixa de ser um de vários espaços que eu estudo. Que tu trabalhas. Que estudo, desculpa João Carlos, estou a interromper e peço imensa desculpa por ser o convidado. Estudo e intervenho, porque isto é muito importante. Com sucesso ou não, depois com o tempo, cá está, logo se vê. Mas para mim sempre foi muito importante esta perspectiva da investigação aplicada. Desenvolvem-se conceitos, estudam-se os conceitos, mas têm que ser testados e na prática. E esse lado é o que realmente dá encanto à coisa, é o veres a obra testada e descobrir que podia estar certo ou estar errado, mas pelo menos agora sabemos. Não há problema nenhum em estar errado. Não há problema nenhum em estar errado. Aliás, na minha agenda de investigação em torno das cidades inteligentes, mais do que avaliar, embora seja importante, mas naquele nicho específico da minha área de trabalho, mais do que avaliar, interessa-me perceber como é que a tentativa e erro acontece. Como é que o esforço acontece. Que energias, que fatores, que variáveis, que recursos é que são utilizados e o que é que permitiu um determinado resultado ou não permitiu um determinado resultado. Portanto, esse esforço interessa muito. E tanto ao nível local como ao nível nacional. Claro. Da tua experiência de mundo, voltamos um bocadinho à experiência de mundo, o que é que tu trazias dos holandeses para Portugal, o que é que tu trazias dos macaenses para Portugal e o que é que tu trazias dos americanos para Portugal? Dos americanos para Portugal trazia as regras. Regras. E o cumpri-las, não é? Porque o erro muitas vezes é que nós temos as regras, mas nunca as cumprimos. Mas eu ia dizer isso, as regras neste trinómio, a regra escrita, a forma de fiscalização da regra e a regra aplicada. E a forma de penalização do não cumprimento da regra. Portanto, no caso português, de uma forma geral, há casos gritantes de ausência de regras, como, por exemplo, a regulamentação do lobbying. Sim. Por exemplo... Que nós estamos atrasadíssimos. Atrasadíssimos, isso estava para outra conversa. Portanto, depois temos a fiscalização da regra. Poder-se-ia dizer que temos um conjunto de polícias e de entidades que desempenham a sua função. Agora, o que me parece que em Portugal peca, neste trinómio comparativamente, é depois o terceiro. Quer dizer, a penalização. Os mecanismos para que o não cumpridor seja penalizado. E portanto, quando eu digo regra, é neste trinómio, é o que está mais atrasado, seria... Eu acho que é o que está mais atrasado. Portanto, dos americanos seriam as regras. Dos holandeses... a informalidade. Ok. Fiquei muito impressionado, positivamente impressionado, e foi a minha primeira experiência como adulto lá fora, foi com a horizontalidade da sociedade. Portanto, uma sociedade muito menos estratificada. O respeito transversal, não é? O respeito transversal. Claro que isto não quer dizer que não existam problemas de racismo ou que não existam problemas de desigualdade social, mas cá está. Mas comparativamente, estamos sempre no campo do comparativo. Sim. Porque se não utilizarmos este campo comparativo, então os nossos referenciais são o quê? O Olimpo, uma nuvem passageira. Portanto, isso interessa-me esse comparativo. Do lado de Macau, ao lado de China inteiro. Do lado de China... Tu viveste Macau já com... Sim, claramente, depois de 98. Nos anos anteriores. Portanto, eu fui em 96 e Macau... Viveste Macau português ainda. Macau português. Eu vou para Macau num projeto da Universidade Católica Portuguesa e da Diocese de Macau de criar a Universidade Católica no território antes da transição. E dos escoteiros. Tu fundaste a Universidade Católica e os escoteiros. Sim, esse mandato não o tinha inicialmente, mas eu tenho uma experiência escotista, sempre tive, agora um bocadinho menos, mas muito ativa
e depois parecia-me uma coisa muito natural criar o escotismo de matriz ocidental naquela Macau, perspectiva. porque existe escotismo em Macau já há bastante tempo, mas naquela perspectiva mais asiática. O que é que isto quer dizer? É que os escoteiros reportam ao Ministério da Educação. Portanto, é uma coisa mais integrada na administração pública, vá lá, ao passo que o modelo ocidental, assim, grosso modo falando, é mais sociedade civil. E ainda existe, é o GELMAC, o grupo do Corpo Nacional de Escutas 341. Grande orgulho. E o que é que trazias de Macau? De Macau, a poesia, a mitologia chinesa. A beleza das pequenas coisas. A beleza interior das pessoas, a simplicidade. E fico-me por aqui. Sabes que é muito engraçado, porque quando nós definimos onde é que seria esta entrevista, tu não tens casa em Portugal, tu vives nos Estados Unidos, e estávamos aqui num vazio, e vamos assumir aos nossos espectadores, estávamos aqui num vazio de onde é que faríamos esta entrevista, se num sítio mais formal, se num sítio mais informal, e quando quando apresentámos a ideia de, porque não os Jardins de Belém, a ligação ao Tejo, a ligação ao mundo, a torre, e tu adoraste a ideia. E eu achei muito engraçado, porque de um investigador científico não se espera tanta poesia. Tu vives uma vida um bocadinho poética, a paixão pela música, não é o teu lado mais, vamos dizer, público, mas há muita poesia aí dentro. Há sonho, há loucura neste sentido de imaginar o inimaginável, quer dizer, esta ideia de procurar sempre mais e melhor. E isso é preciso contemplação, é preciso inspiração, e no caso particular que nos traz aqui hoje, dia 27 de julho, que é o dia do lançamento do Prémio Tágides, pessoas que nos inspiram no combate à corrupção, este não poderia haver melhor local. E o mérito é vosso por terem escolhido. A Curiacos é um dos parceiros mídia da segunda iniciativa que a nova associação que estamos a criar lança. No dia 9 de julho lançámos o programa da Rede de Escolas Anticorrupção, mas hoje lançamos, e para todos os portugueses e portuguesas, o Prémio Tágides, pessoas que nos inspiram no combate à corrupção. Portanto, a partir de hoje, da tarde do dia 27, estará disponível um link que os parceiros mídia vão ajudar a disseminar. E que nós vamos pôr agora mesmo em rodapé para te facilitar também. E que pedimos aos portugueses e portuguesas que nomeiem a pessoa, não é a organização, pessoa ou pessoas que as inspirem nesta busca de níveis de integridade cada vez maiores. Os portugueses e as portuguesas terão 2 meses para sugerir, nomear. Não percam a Constituição, a informação sobre a Constituição do júri, que nos orgulha imenso, essa quantidade incrível de portugueses e portuguesas que trabalham nestas áreas já há algum tempo em diversos setores, se associaram para eles também fazerem parte deste esforço que é, João Carlos, cá está, não deixando de denunciar, estudar e fazer a crítica positiva, mas ser proativo. Procurar também as boas experiências e as boas práticas. Porque cá está, se não houver esse referencial positivo, então esta poesia e este sonho de um Portugal cada vez mais livre torna-se muito difícil e muito, como é que eu ia dizer, muito deprimente. Sim. É muito engraçado, nós falámos nesta primeira parte da conversa muito sobre inércia e este projeto, a associação, o Prémio Tágides, é o contraponto disso. No dia 5 de outubro de 2020 decidiste, vou criar uma hashtag e vou criar um movimento para libertar o meu país da corrupção. Foste para Wall Street, penso eu, acho que a primeira atividade em Wall Street junto à estátua da Fearless Girl, exatamente, que ela própria é um projeto muito interessante relacionado com dar um passo à frente num momento mau, mas daí de outubro de 2020 e hoje estamos em julho de 2021, tu tens uma associação, tens mais de 40 voluntários, tens um projeto de um prémio com um quadro de notáveis no seu júri, tens media partners, tens um mundo a acontecer. Porquê é que não acontecem mais coisas destas? Porquê que... Deixa-me... Eu sei que tu usas a dica de, sim, se eu vivo em Nova Iorque e tenho essa vantagem, vou usá-la a meu favor. Tu dizes isso numa entrevista em que alguém te pergunta, é por seres... A favor neste sentido, é porque sou um outsider. Usares o vento a teu favor, eu concordo plenamente. Mas neste sentido, só para as pessoas perceberem o que é que eu quero dizer a seu favor, é porque sendo outsider, talvez haja alguma credibilidade
por não estar associado a nenhum interesse instalado. E temos que ser pragmáticos. Obviamente que quem não depende de um ordenado, de uma instituição em Portugal, que quem não dependa de um patrão, que pode ter, cá está, os tais afetos, que possa estar relacionado com A, B, C ou D, tem graus de liberdade diferentes, é nesse sentido. O 5 de outubro acontece precisamente no quadro daquilo que há bocadinho falei, de que não basta estudar os assuntos. Quer dizer, para mim, há teóricos que se fecham nos seus gabinetes e publicam investigação extraordinária que nos ajudam a avançar em imensos campos do saber, mas essa fica pessoa não sou guardada eu. num livro. Exatamente, e que outros investigadores vão utilizar, mas essa pessoa não sou eu. E, portanto, nesta minha disponibilidade de me relacionar com o mundo e com as pessoas e com a criação, tu falaste da música... Sim, porque depois há uma das atividades és tu a cantar o Imagine do John Lennon à viola... no Central Park. No Central Park, exatamente. Isso foi trazer, colar num mesmo momento a parte de intervenção cívica relacionada a um problema, relacionado com um problema que a todos nos diz respeito. Não nos esqueçamos que a corrupção é responsável ou a falta de integridade. Eu às vezes fujo de utilizar a expressão corrupção porque interpretações mais legalistas dirão que não, isso não é corrupção. Okay. Obviamente que se no limite não houver nenhuma lei, então nada não há é corrupção, nada é ilegal. Portanto, um dos problemas que eu utilizo, que eu estudo e que eu me escrevo nos meus textos é o problema da corrupção legal. O problema da corrupção separação legalizada. do que é corrupção legal e o que é Exatamente. a falta de integridade. É a falta de integridade que resulta de espaços não legislados. Tu fazes as contas assim por alto a 20 mil milhões perdidos. As contas não são minhas. Cá está, uma vantagem. Não são do português no estrangeiro, nem do português associado ao que quer que seja que as pessoas queiram imaginar. Não, são estudos independentes de dois órgãos diferentes da Comissão Europeia. Que são 20 mil milhões por ano. Equivalente a 8 a 10% do PIB anualmente. Que desaparecem... Que desaparecem, que são mal empregues e que são, na minha opinião, e no trabalho que eu tenho feito e que outros têm feito, a causa de pobreza de 2 milhões de portugueses e portuguesas. Mas eu estava só a dizer, porque não acabei a resposta, João Carlos, e quero responder às tuas perguntas. O 5 de outubro é essa manifestação de rua. Eu não sei se é propriamente um grito, mas porque nem gosto de gritar, não é? Numa casa com 11 pessoas era impossível desenvolvermos essa competência do grito. Essa convicção de que as pessoas têm que mobilizar. Portanto, foi um apelo à mobilização. E resultou, porque de repente aquilo que começou por ser um movimento tornou-se numa incubadora. Porque as diferentes iniciativas que estão a acontecer, uma já lançada do dia 9 de julho, outra lançada hoje, ou a ser lançada na tarde de hoje, e uma iniciativa de rede de empresas mais para o final do ano, são pessoas que se aproximaram de mim, num primeiro momento de mim, André, quero colaborar, como é que posso colaborar? E em conjunto pensámos o que é que poderia fazer mais sentido. E estes projetos que estamos a lançar são projetos que têm como principal objetivo mobilizar para depois encorajar o legislador a agir. E por isso é que se chama Liberta e o meu país da corrupção. Algumas pessoas perguntavam-me, mas André, mas não devia ser libertemo-nos da corrupção? Não, isso é demagogia. Há um Estado de Direito, no caso português existem 4 órgãos do Estado e é eles que têm as ferramentas e a autoridade democrática e as responsabilidades de promover a modernização institucional que o país precisa. Se quisermos seguir modelos tipo Revolução Francesa, então está bem. Então eu teria utilizado outro tipo de hashtag, mas estou convencido que podemos e devemos transformar de dentro. Sabes, eu não sou tão especialista nestas áreas da corrupção e da legalidade e da economia como o João Pinto, nosso amigo comum e apresentador do Isto é o Povo a Falar, mas eu só tive consciência de quão profunda poderia ser a corrupção ou essa falta de... esse desrespeito pelo outro, com uma série da Netflix que aconselho a todos de verem, que se chama A Máquina, que é a desmontagem do processo Lava Jato no Brasil. Não sei se já viste. Não vi. Mas pronto. Mas eles desmontam aquilo a dada altura e o ator, o
na verdade, o inspetor da polícia que está a investigar a Lava Jato consegue levar aquilo até quase não, literalmente até ao canalizador que lhe vai arranjar um cano que se rasga lá em casa. E esse desmontar dessa realidade de se eu fizer um favor a um, o outro faz um favor ao outro, o outro faz um favor ao outro, o outro faz um favor ao outro, e vamos até ao infinito nos favores, acaba por justificar o que é que depois acontece lá em cima. E esse lado, e eu acho muito engraçado porque vocês escolheram 5 categorias muito diferentes, esse lado de vamos tentar minimizar isto de uma forma estruturada e vamos mudar o mundo começando em nós, e posso dizer aos nossos espectadores, as categorias começam com projeto de investigação, ou seja, numa perspectiva profundamente teórica, vamos dar um prémio a alguém que está a fazer uma teoria de como é que podemos resolver isto. Depois, a sociedade civil. Que inclui investigação jornalística, ok, e temos a Sandra Felgueiras. Isso é uma dica. Temos a jornalista Sandra Felgueiras como a presidente do júri desta categoria. Sim. Depois temos a sociedade civil, um prémio Sociedade Civil, em que a sociedade civil se mobiliza para alguma coisa. O Luís de Sousa como presidente desse júri. Isto vai ficar giro assim. A iniciativa política, e aqui estamos a incluir os políticos na própria solução. Exatamente. José Ribeiro e Castro como presidente desta categoria. Depois, iniciativa empresarial. Passamos para a parte económica e para os agentes de criação de valor, vamos chamar-lhe assim. Ex-candidato à presidência da República, Henrique Neto, como presidente desta categoria do júri. E depois o prémio Jovem 18-30, que eu tenho já um candidato, eu já sei em quem é que vou votar, um convidado também deste programa e um jovem que eu gosto muito. E quem é que é o presidente? Sérgio Ribeiro. Estava a ver que não. Sérgio Ribeiro, claro. Mas este lado, esta categorização dos prémios, imagino que tenha sido muito, não digo complexo, mas disputado, não é? Há tantas áreas em que podias ir. Esta é uma primeira edição do prémio Tágides, por óbvias razões é assim que se chama, Tágides. Eu aí tenho uma provocação, e antes de deixar de responder esta, vou-te fazer uma provocação. Não achas que levar o prémio para as Tágides do Tejo, as musas inspiradoras de Camões nos Lusíadas, faz com que isto pareça ainda mais poético e que nós estamos a lutar por uma coisa que é, no fundo, poética porque o sistema vai ganhar? Não, porque isto é provocatório. Não, mas ainda bem que perguntas, porque como é que se diz? Validas a razão de ser do subtítulo. De facto, o prémio Tágides seria uma coisa demasiado, até se quiseres que eu puxe o argumento, até podia dizer uma coisa demasiado lisboeta. Ok. Não é? O Tejo. Sim, mas o Camões transcende Lisboa e, portanto, isso facilmente ultrapassámos esse dilema no desenho da iniciativa. Não, mas por isso é que existe um subtítulo da iniciativa, pessoas que nos inspiram no combate à corrupção. E notem que não é pessoas e organizações, é pessoas. Portanto, não pode haver uma coisa mais concreta do que a pessoa que serve de modelo, não é? E a pessoa pode ser um colega, pode ser um familiar, pode ser... É quem aquele que nomeia, não é? Quem aquele que o português ou a portuguesa que queira ajudar a identificar e ajudar a celebrar, indique como inspirador. Portanto, nesse aspecto acho que temos a resposta, acho que preparei bem esta entrevista. Não, é uma boa resposta, Era uma pergunta de provocação, eu às vezes mando ótimo. Estas curveballs exatamente. E para ajudar a praticar a minha agilidade, até porque à tarde vou para o kitesurfing e preciso de aquecer. Estar aquecido. Voltando à questão das categorias, estas 5 poderiam ter sido 10, poderiam ter sido 20? Poderiam ter sido mais, e uma delas que muito possivelmente para o ano se desdobrará é entre a investigação académica e a investigação jornalística. Só para dar um exemplo do tipo de reflexão que estamos a fazer. Achámos que numa primeira edição dispersar o número de categorias poderia, depois no limite, não termos... Enfim, isto tem que se fazer sempre uma análise de risco quando se fazem estas iniciativas. Há uma escala, não é? Portanto, se, como eu espero, o número de nomeações que os portugueses façam nos próximos 2 meses seja tal que justifique novas categorias, vamos avançar. A questão central, João Carlos, é esta. Temos que criar, sem prejuízo da crítica e da denúncia séria e substanciada do problema da falta de integridade e falta de transparência em Portugal, há que saber também celebrar e relacionarmos com
Aliás, naquilo que ensinamos nas universidades e até no nosso tecido empresarial e nos nossos cursos para executivos, etc. Falamos muito das best practices. Exatamente. Boas práticas. E, portanto, é isso que se trata. Boas práticas que sirvam de tágide. E só para esclarecer uma coisa, felizmente que o All for Integrity não é a primeira associação a trabalhar estes temas. Eu tenho um profundo respeito, tenho um profundíssimo respeito, até porque conheço muitos dos responsáveis e até fundadores, por exemplo, da TI, Transparência e Integridade. Aliás, o Luís de Sousa, um dos fundadores, é elemento do presidente do júri da categoria Sociedade Civil. Temos pessoas ao nível individual que têm desempenhado um papel absolutamente determinante. O Nuno Garopa, o Paulo de Moraes. Repara que é de propósito que não estou a dizer os títulos, não é? Das pessoas. Entre tantos outros, a Susana Croado, para trazer o equilíbrio de género aqui para a Maria Morgado, para a nossa conversa. Portanto, há um ecossistema. Agora, o que se pode dizer é o seguinte: colaboramos todos o suficiente como sociedade civil? Aí entramos no tribalismo que tu falavas? Exatamente. Eu falo do tribalismo político, mas o tribalismo não é um atributo que se aplica apenas à realidade política em Portugal. Somos muito defensivos do nosso microespaço, não é? E por isso há claramente... E achas que podes abrir canais de comunicação? Tipo, este espaço agora de vamos fazer parte deste colégio de júri, vamos conversar, e achas que se vai criar ali sinergias que vamos ver florescer mais à frente? Vou ser 100% transparente. Não, que depois não se vê nas câmaras. Não. Quando nós pensámos no júri, isto vou-me dirigir diretamente, quando nós pensámos no júri, há sempre alguma incerteza de quanto as pessoas vão reagir e vão aderir, não é? Ainda por cima, quando são pessoas de altíssima projeção nacional, com agendas pessoais e profissionais intensíssimas, e há uma dúvida. E pensámos em número impar, 3, 5 pessoas para o júri de cada categoria. Fomos para 7. Porquê que fomos para 7? Porque se verificou que havia aqui uma oportunidade de, trazendo mais pessoas, e muitas delas já trabalham juntas, vão-se encontrando, não é? Vão-se encontrando. Poder acrescentar algo na forma como nós trabalhamos em conjunto, claramente. E isto vem também, há bocadinho que falavas do grande número de pessoas que aderiu, que está a aderir a este tipo de iniciativas. Sim, é uma máquina já grande. Mas repara, há mérito nosso, com certeza, não descamoteemos isto. Se no dia 5 de outubro não tivesse ido para a rua, o Liberta o meu País da Corrupção ia existir. Mas o que depois torna a coisa diferente e consequente e duradoura, esperemos, e impactante, é, de facto, uma consciencialização cada vez maior dos portugueses e das portuguesas do problema. Portanto, a adesão ao All for Integrity, eu acho que é mais, a escala da adesão, é mais o resultado do problema que Portugal enfrenta e da consciencialização das pessoas que têm para esse problema. O processo do que propriamente uma pólvora que eu tenha descoberto, sim, não é? Sim. Eu concordo com isso. Acho que tu encabeçaste uma coisa que se estava a sentir e despoltastes o rastilho. Mas voltando aqui à questão dos frutos que vamos ver mais à frente, num mundo perfeito, e puxando pelo André Poético, num mundo perfeito, o que é que tu esperas que o Prémio Tágides e que este associativismo pró-integridade vá suscitar? Ao nível do sonho? Ao nível do sonho. Eu gostava de ter 10 milhões de nomeações. Ok. Pelo menos. Embora a pessoa possa nomear mais do que uma... Portugueses e portuguesas podem nomear mais do que uma pessoa, embora em cada clique, em cada submissão, seja apenas uma pessoa. E a pessoa, quem nomeia, decide a categoria para a qual nomeia. Mas, agora, a um nível mais modesto, para este primeiro ano, eu gostava de ter nomeações de todos os distritos. Portanto, temos 18, não é? Eu gostava de ter, eu não me vou comprometer com números, mas várias dezenas de nomeações por categoria, porque depois vai haver ali um período com apoio dos nossos parceiros mídia
e o press release que vai ser lançado esta tarde explica em mais detalhe quem são esses parceiros mídia. Curiacos, um dos primeiros a aderir, existem outros. Podes nomear, nós não temos esse, nós somos transparentes também nisso. Não, e nós também, está no press release e está no site allforintegrity.org ou no Prémio Anticorrupção também, está lá tudo. Antes da entrega dos prémios, que é na semana de 9 de dezembro, Dia da Integridade, o Dia Internacional contra a Corrupção, vai haver em outubro, com a parceria, em um trabalho estreito com os parceiros mídia, a divulgação de um top. Portanto, o que nós quisemos foi não premiar apenas os cinco vencedores de cada categoria, que seriam 5, mas na esperança de que tenhamos muitas nomeações, haver um período intermédio em que se dá a conhecer aos portugueses e às portuguesas um número maior, um shortlist, um top, e eu gostava que o top tivesse, enfim, à volta de uma centena de nomeados entre as diferentes categorias. Agora o momento de provocação outra vez. E eu disse isto numa reunião, nós tivemos uma reunião de trabalho com a Miriam e eu fui um dos que suscitou, acho que deves ter tido esse relatório, eu fui um dos que suscitou. Achas que colocar esta responsabilidade de nomear estas pessoas na internet não pode levar a uma, vou dizer isto de forma poética, mas a um intrincar de certas partes dos dois eixos do espectro, que os extremos falem mais alto do que a maioria? Muito obrigado pela pergunta, porque sob o ponto de vista do regulamento e sob o ponto de vista metodológico desta iniciativa, essa pergunta é central. Porque o número de nomeações não conta. O número de vezes que uma pessoa é nomeada para o prémio não conta. Os critérios têm a ver, os critérios de avaliação, e estão no regulamento do prémio, têm a ver com o valor intrínseco do trabalho da pessoa, o valor intrínseco do projeto que a pessoa desenvolveu. Portanto, seja nomeada uma vez, seja nomeado 1000 vezes, os critérios serão os mesmos e não inclui o número de nomeações. E por isso é que existe um júri, que até o número 7, para além de ser independente, é já um número muito razoável para garantir a independência depois do resultado final e, portanto, isso é uma questão, do seu ponto de vista metodológico, deste tipo de iniciativas muito importante, mas isto não é um daqueles clássicos, típico programa de televisão em que toda a gente se põe ao telefone e temos depois... É um prémio de integridade, não é um Big Brother, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, que fique bem claro, o número de nomeações é registado como, olha, esta pessoa foi nomeada, mas não tem impacto, relevância alguma no processo de seleção. E esta... Ou de avaliação. Esta extremização nas redes sociais e no mundo virtual, estes extremos são positivos ou negativos? São negativos. No caminho do anticorrupção. Achas que este lado de se poder revelar tudo pode levar a punições públicas injustas ou de outra forma pode ser uma forma também de revelar o que verdadeiramente acontece? Vou-te dar uma resposta positiva. E mais uma vez é preciso encarar, avaliar este tipo de situações, e é uma pergunta que exige uma avaliação, sob o ponto de vista temporal, sob o ponto de vista dinâmico, ao longo do tempo. Nós estamos agora finalmente a perceber como é que os algoritmos nas redes sociais funcionam. E eles mudam a cada dia, não é? E eles mudam a cada dia. Portanto, se eu podia dizer que tem um impacto negativo, e o impacto negativo pela forma como os algoritmos funcionam, porque trazem para mim informação e anúncios e influências que já descrevem... Falta da realidade, não é? Porque se eu fizer uma busca e tu fizeres a mesma busca, as respostas podem ser diferentes. São diferentes porque os algoritmos tendem a levar para ti coisas que já são do teu interesse, que te agradam e, portanto, limitam a tua exposição a opiniões diferentes, a ideias diferentes, e o mesmo acontece comigo. Portanto, num primeiro momento, dir-se-ia que as redes sociais ligaram-nos, ok? Não vou dizer durante quantos anos é que isto aconteceu, porque não tenho esse estudo rigorosamente feito. Num segundo momento, podemos dizer, passados alguns anos, as redes sociais polarizaram. E já explicámos aqui, resumidamente, como é que isso acontece. Há uma série, falaste em séries, há uma série na Netflix, se não me engano, que se chama Dilema da Internet. Dilema da Internet,
que recomendo vivamente que todos e todas Explica um bocadinho isto que estamos a falar. Explica o que estamos a fazer. E há um terceiro momento, que esse é o lado positivo, é que estamos a aprender como é que funciona e estamos a ter muito mais, quer individualmente, quer do ponto de vista do legislador, estamos aos poucos a equipar melhor para partilhar, para utilizar essas redes como uma ferramenta positiva. Aliás, se não fossem as redes e se não fossem esses canais de comunicação, iniciativas deste género não se conseguiriam desenvolver. Claro. Portanto, E a informatização? Dou-te exemplos, o caso Snowden, que viveste de perto nos Estados Unidos, e o caso Rui Pinto. Esta capacidade de a internet e os computadores esconderem e revelarem quem é que corrompe e quem é que é corrompido, pode ser uma vantagem. Não estou a dizer como é que é obtida a informação, não vamos entrar, não temos tempo para isso. Sim. Mas... Sim. Sim. Traz vantagens. Vejo muito mais vantagens do que desvantagens. E sem querer tornar a resposta demasiado complexa, porquê? Porquê que eu digo que traz vantagens? Transparência. Quer dizer, eu acho que aqui tem que haver aqui uma certa hierarquia de valores. E não interessa o caso em particular, mas se uma atuação, se um comportamento, se uma decisão contribui para aumentos de níveis de transparência coletivos, eu acho que é positivo. Depois, no detalhe, vamos ver como é que as coisas podiam ter sido feitas de forma melhor. E, obviamente, quando aumentam os graus de transparência, isso não agrada a todos igualmente. Mas repara, João Carlos, que o processo de inovação legislativa é ele próprio um confronto permanente entre interesses. Porque, obviamente, quem beneficia de uma determinada lei... Rato, não é? Exatamente. Quem beneficia de uma determinada lei, quem beneficia de um determinado status quo, há de sempre encontrar uma justificação razoabilíssima para que a coisa se mantenha como está. E por isso é que é importante o conceito de democracia. O conceito de democracia é importante porque, em princípio, nessa luta de poder, porque continua a ser uma luta de poder, é expandida a mais pessoas, a mais gente, não é? Democratiza-se. Porque é inquestionável que, por muito elevada que seja a qualidade de um sistema democrático, os interesses individuais existem e permanecem, não é? E, portanto, é importante o aspecto operacional que justifica a mobilização não é tanto pela ideia de exército ou pela ideia de combate que exige mais braços e pernas e cabeças, não, é por esta afinação de como o poder é distribuído, de como as regras que depois determinam quem ganha e perde é distribuída. Voltando ao Prémio Tágides e ao quem ganha e perde, temos o processo de nomeação, o público nomeia através do site, aparece essa tal shortlist e depois vamos para o painel de jurados. Vamos saber mais ou menos como é que foi a votação, vai haver, aqui é pura curiosidade porque eu essa parte não me lembro de termos falado, claro. Mas vai haver, eu vou saber quem é que votou em quem no júri, não há esse objetivo de transparência nesse lado também. Acredita-se que o painel de jurados discutirá da melhor maneira o resultado final? Os critérios estão definidos. São públicos? Estão públicos. Claro que pode sempre detalhar depois na análise. E sendo 7. E cada jurado, portanto há 5 jurados, não é? 5 categorias, cada uma das quais com o seu júri, tem alguns graus de liberdade para, obviamente, e por isso é que não se entrega isto a uma máquina, não é? A um algoritmo, e entrega-se isto a pessoas que têm o contexto histórico, de experiência de vida, que conhecem os temas e, segundo aqueles critérios, definir quem é que em 2021 se notabilizou particularmente naquela área específica. Mas a decisão será coletiva, quer dizer, no espaço íntimo de decisão é individual, mas depois do resultado que sai é como, por exemplo, nos Oscars. Claro. Nos Oscars o que se sabe é quem ganhou e que há uma academia que tomou a decisão. Sim. Dito isto, dia 9 temos os resultados. Dia 9 de dezembro. Sim, na semana de dia 9. Ok. Portanto, não sabemos ainda exatamente em que dia é que será. Eu até ia dizer gala, mas ainda estamos a desenhar. Mas isso está a ser discutido. Ainda estamos a desenhar o modelo, mas o que quer que seja, que nos traga todos juntos para celebrar
em particular esses 5 vencedores, porque eu gosto sempre de referir que antes há um top que procura abranger, ampliar o número de projetos que vão ser dados a conhecer aos portugueses e às portuguesas, projetos, experiências, textos, reflexões, enfim, o que quer que seja que os portugueses e as portuguesas nomeiem e depois que o júri considere. Será nessa semana, não sabemos ainda em que dia. Portanto, há esse grande momento, segunda metade de outubro, princípios de novembro, o top, e depois o shortlist, e depois a celebração final, e depois há muitas surpresas que estão ainda a ser preparadas e que vão ser divulgadas ao longo do verão. Artistas que se estão a envolver, que eu não poderei, artistas musicais, artistas de artes plásticas. Pois, porque o prémio também, ele próprio, será uma obra de arte, não é? Sim. Não posso entrar em detalhes. João, não vais por aí, João. Não digas nada, João, não podes contar. Não, até por uma questão, não se trata de um déficit de transparência. Exato, não dizer. É só criar um buzz mediático. Exatamente. Trata-se é que há coisas que estão a ser ainda pensadas, porque tínhamos consciência, isto é uma coisa que começa a 5 de outubro de 2020 e está a acontecer muita coisa muito rapidamente, e portanto as coisas também têm que ser feitas com tempo e refletidas e etc. Mas há muitas coisas, não queríamos era dar um período de tempo razoável para os portugueses pensarem neste tema e depois submeterem as suas nomeações, e por isso é que os parceiros mídia são muito importantes. Mas vai haver muitas surpresas até lá. Até lá. André, o tempo está sempre contra mim nestas conversas. Eu ficaria a conversar contigo, mas tu também tens kitesurf para ir fazer. Oh, que chatice. Que chatice. Não, eu também, peço desculpa pelas múltiplas vezes que te interrompi, mas não. É curioso, isto é uma conversa. É o segundo programa da Curiacos em que estou, e a facilidade com que o diálogo acontece é estonteante. Olha, muito obrigado em nome de ambos os Joões. Eu sei que ele também está a ver, portanto, podemos mandar um abraço ao João Nuno. André, há 2 perguntas que eu faço a todos os meus convidados, e a primeira é uma que, neste caso, até me suscita a mim muita curiosidade do que é que vais responder. Porque daqui a 2 ou 3 anos eu convido-te novamente para voltar. O que é que me vais contar? Vou contar que estamos a preparar a 3ª edição do Prémio Tágides 2023 ou 2024, que tivemos que aumentar bastante a equipa para poder lidar com centenas e milhares de nomeações, talvez milhões, mas centenas e milhares de nomeações que aconteceram, isto ao nível do prémio, que é anual. Ao nível mais nacional, porque é disso que se trata, eu gostava de poder dizer, João Carlos, é impressionante o que aconteceu nos últimos 3 anos, em termos da mobilização dos portugueses, em termos e portuguesas, em termos da mobilização dos órgãos do Estado. Não é por estarmos em Belém que eu refiro, mas os 4 órgãos do Estado são absolutamente essenciais, e a menos que se consiga elevar a ética e o nível do exercício do cargo político, não vamos conseguir quebrar estes silos que caracterizam o tribalismo político. Esta compartimentação, não é? Esta compartimentação que tem sido absolutamente devastadora para o país. Na medida em que os partidos que costumam estar no poder, PS e PSD, cada vez menos, Sim. porque a sua base tem havido ali, não têm sido capazes de formar as alianças, os acordos que o país precisa. De longo prazo. De longo prazo. E nota, João Carlos, que isto, mais uma vez, não é algo que um imigrante, ou que um português, ou que uma Comissão Europeia, ou que o FMI diga. Há responsáveis do PS e do PSD que, ao longo das décadas, têm apresentado propostas de alteração da lei eleitoral, têm apresentado propostas de regulamentação do lobbying, têm apresentado propostas sobre formas mais transparentes de controlar as contas dos partidos políticos, etc, 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 sem consequência. Estas propostas que vêm dentro dos partidos ganham algum momento enquanto são discutidas dentro dos partidos, e eu acredito na honestidade intelectual, claro, de quem as promove, mas depois, quando se chega às negociatas,
quando se chega às combinações e às negociações naturais de um processo democrático, perdem-se. Portanto, era isto, e eu costumo terminar, se estas conversas começam por ser um diálogo com os portugueses e as portuguesas de uma forma geral, eu muito frequentemente termino a olhar para os responsáveis dos órgãos do Estado, porque é a eles que cabe a responsabilidade e a autoridade de, por um momento, pensarem primeiro no país e depois nos seus diretórios partidários Governarem em vez de se governarem, não é? Exato, e promoverem as pontes. E eu ofereço-me para desenvolver estudos sem custos financeiros para os partidos políticos, para mostrar que ganham notoriedade e ganham mais eleitores se promoverem estas pontes. Comprometo-me aqui a mobilizar equipas de investigação para estudar o impacto na marca dos partidos, na base eleitoral dos partidos, se embarcassem, a propósito do sítio onde estamos, numa dinâmica de colaboração. Não quer dizer que seja em todos os aspectos da política pública e das políticas públicas em Portugal. Eu percebo que centro-esquerda tenha umas perspectivas sobre a saúde, o centro-direita tenha perspectivas sobre a educação, mas ao nível da arquitetura e das regras fundamentais de funcionamento do Estado, é possível e os partidos ganhariam com isso. Imagino que sim. André, a última pergunta é, este programa chama-se A Conversa Com, se pudesse escolher alguém para ter uma conversa de 1 hora, como tivemos aqui, neste belo jardim com o Tejo por trás de nós, com quem é que tinhas essa conversa? Pode ser real, fictício ou histórico? E é só uma pessoa? Vai, eu às vezes deixo fazer 2 ou 3. Eu traria, quero 4. 4, pronto. Queria aqui o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, queria aqui o Primeiro-Ministro, António Costa. Queria aqui o Presidente da Assembleia da República. Ferro Rodrigues. E queria aqui o Presidente do Tribunal Constitucional. Agora tramaste-me que eu não sei o nome dele. Mas pronto, Presidente do Tribunal Constitucional. Portanto, os 4 pilares. Exatamente. E dir-te-ia mais. Tínhamos uma conversa que a primeira hora e meia, 2 horas, era a porta fechada. E depois teríamos uma segunda parte da conversa. Já estou a pensar no desenho da conversa. Mais pública. Mais pública. André, nós vamos continuar a conversar, porque eles depois, entretanto, arrumam isto e nós vamos ficar a conversar, mas tenho que me despedir dos espectadores, agradecer por terem estado connosco neste À Conversa Com, aconselhá-los a seguir as nossas redes sociais para saber o que se passa à frente e por detrás das câmaras e dizer-lhe também para nomear os seus escolhidos neste Prémio Tágites, porque é importante nós nomearmos aqueles que estão a transformar Portugal num país melhor. Até para a semana, voltaremos para mais um À Conversa Com. Volte connosco.